E aí, meu pessoal, vocês estão tranquilos? Saudade de vocês já aí, passou uma semana. Agora a gente vai ter uma excelente aula aí sobre quem? Platão, que é importantíssimo o vestibular da UFO. A gente vai começar a matéria de Platão falando sobre a ontologia platônica. O que é a ontologia platônica? É a divisão do mundo. Divisão de qual mundo? Platão divide o mundo entre o mundo sensível, que é o mundo das coisas, das cópias, que são as cópias materiais, as coisas imperfeitas, e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, que são a essência, aonde está ancorado a verdade. Tudo que a gente tem nesse mundo sensível, que é o mundo em que a gente vive, são meras cópias imperfeitas das ideias, das essências verdadeiras que estão onde? No mundo das ideias. Então é muito importante para Platão essa divisão dos mundos, entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Qual que é? Só para vocês terem uma noção, para Platão, arte não é uma coisa que tem que ser valorizada, porque a arte, ela é uma cópia da cópia. Porque a gente já é cópia. Qualquer coisa que existe no nosso mundo já é uma cópia do mundo das ideias. Então, se você copia uma coisa que já é uma cópia, você está fazendo uma cópia da cópia. Então, para Platão, a arte não seria tão valorizada nessa ideia, porque é uma cópia de algo que já foi copiado. Então é sempre bom saber disso também. Então, a gente separa aí o mundo sensível, aparência e doxa. Doxa é o que? Opinião. Coisas materiais e cópias imperfeitas. O doxa vem justamente por isso. Uma opinião é meio que uma cópia. Só aqui para vocês. E a gente tem o mundo inteligível, que é onde é a verdade, a episteme. Lá no mundo inteligível vai ter as essências verdadeiras e o real. O que existe nesse mundo é só cópia. Não esquece disso, gente. A gente parte para a primeira teoria, que é a teoria da reminiscência. Como que é essa teoria da reminiscência? Ela fala que a gente já nasce com a razão e as ideias verdadeiras. Ideias essas que a gente aprendeu no mundo das ideias. O que a gente faz no nosso mundo sensível é relembrar essas ideias. Como que a gente vai relembrar essas ideias? Com a educação, com o ensino, com a dialética platônica. A gente vai aprender com quem? Com os filósofos. Então é muito importante essa educação para que a gente relembre do que a gente já viu no mundo das ideias. Então, ele é um filósofo inatista. Por que inatista? Porque a gente já nasce com um conhecimento inato. O que a gente vai fazer é relembrar esse conhecimento. Então, a gente tem o corpo ou sentidos, que é o nosso conhecimento sensível. Por quê? Porque vem do mundo sensível. A gente tem a alma ou razão, que é o conhecimento intelectivo, que vem do mundo inteligível. Então, corpo ou sentido, conhecimento sensível. Alma ou razão, conhecimento intelectivo. Aí a gente tem a metempsicose. Essa palavra ela é muito importante para Platão. É metempsicose. Por que ela é importante? É o múltiplos nascer e morrer. Para Platão, a alma ela é imortal. Imortal porque ela sempre vai nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. Esse processo se chama metempsicose. Então, quem para Platão tem que ser o governante da cidade? O filósofo. E agora eu vou contar uma historinha para vocês entenderem um pouco melhor por que o filósofo tem que ser o governante da cidade. Então vem comigo, ó. Quando a gente morre, a gente vai para o mundo das ideias. No mundo das ideias, a gente aprende todo o conhecimento que a gente precisa saber, porque ela é a essência, ela é a verdade. A gente vai aprendendo esse conhecimento desculpa, até que chega no próximo ciclo dessa metempsicose, que é o nosso renascer. Só que pra gente renascer, a gente passa por um rio, que é o rio Lethe. Escreve L-E-T-H-E, Lethe. Esse rio, ele é o rio do esquecimento. Nesse rio, você vai beber um pouco dessa água para passar dele nadando. Só que qual é a quantidade de água que você vai beber?
depende da escolha que você fez para sua nova vida. Se você escolheu ser um rei, se você escolheu ser um rico, se você escolheu ser um comerciante, você vai você vai tomar muita dessa água, porque você escolheu uma vida de dinheiro, uma vida ali de coisas, de material, coisas materiais. Então, quando você escolhe uma vida de matéria, você vai beber muito daquela água e vai esquecer muita coisa do mundo das ideias. Então, a sua reminiscência, ela vai, em si, ser mais complicada, porque você vai ter um esforço maior para relembrar isso. Agora, se você escolhe uma vida de filosofia, uma vida de coisas intelectuais, de conhecimento intelectivo, você vai relembrar disso mais fácil, você vai tomar menos água. Então você foi, morreu, aprendeu as coisas, aprendeu as ideias verdadeiras, passou pelo rio lá nadando suavão, tranquilão, tomou muita água, tomou pouca água. Independente disso, quando você renascer, você vai passar pela dialética platônica, onde você vai relembrar as coisas que você já sabia. O filósofo, ele tem que ser o rei da cidade, o governante, porque ele é o mais capacitado, porque ele é o que menos tomou daquela água do esquecimento. Lembrando, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só pôr aí nos comentários, que eu sempre vou dar uma olhada. Meus alunos aí do futuro, só mandar no Zac Efron, que é o Zip Zappers, mais conhecido aí pelos idosos como WhatsApp. Aí a gente vai para a última parte, antes de eu contar para você a alegoria da caverna, o mito da caverna, que é muito importante também. Então eu tô passando mais o conteúdo, depois eu vou deixar por último o mito da caverna. Então vamos lá, ó. 3 partes da alma. Platão, ele divide as almas em 3 partes. A gente tem a alma de ouro, que ela é racional, que é o do filósofo. A alma de prata, que é a irascível, que é a dos guerreiros. A alma de bronze, que é a dos apetites, que são quem? Os trabalhadores. Então, isso seria praticamente a organização da cidade, onde a alma de ouro, topo, os governantes são os filósofos. A alma de prata, que são nossos protetores, que são os guerreiros, e a alma de bronze, que são nossos trabalhadores, que são a base da nossa sociedade. Agora eu vou passar para vocês uma parte muito importante também, que é o mito da caverna. Você vai encontrar esse mito assim, em vestibulares contados de muitas maneiras. Eu vou contar a mais rápida, porque o que importa é vocês, de certo modo, decorar o que cada coisa significa disso, tá bom? Vou tomar só uma água aqui. Coronavirus! Tô brincando. Então, ó, a caverna é o seguinte, tem 3 pessoas lá na caverna. Essas 3 pessoas, elas estão presas desde que elas eram crianças, desde que elas nasceram. E na boca dessa caverna, na entrada, tem uma tocha. E essa tocha faz sombra de vários objetos que tinham como se fosse lá de fora da caverna. Então as pessoas iam passando, cavalo, um monte de coisa ia passando, e essas coisas refletiam na parede e eles viam sombras. Igual quando a gente é criança e brinca de fazer assim, aí na parede parece um pássaro, faz um trem tipo assim, parece um cachorro. Tipo isso. E eles viam só essa sombra. Então, para eles, a verdade, o real, eram as sombras que eles viam na parede. Até que um certo momento, um dos prisioneiros consegue escapar. Esse prisioneiro, ele vai lá fora e contempla a verdade. Ele vê o que é verdade e o que é mentira. Aí esse cara, ele tinha 2 opções. Ou ele continuava no mundo lá e foda-se o pessoal que tá na caverna, ou ele voltava e levava essas pessoas junto com ele pro conhecimento verdadeiro. Mas ele tinha o risco de ser morto, porque você falar pra uma pessoa algo que ela acreditou a vida inteira que ela tá errado é algo muito arriscado. Então, só lembrando, os prisioneiros na caverna, eles viam nas sombras o que eles achavam que era o conhecimento verdadeiro, depois um deles descobre que não é o conhecimento verdadeiro. Agora eu vou passar aqui para vocês, parte por parte, e às vezes até dar uma explicada melhor de que é cada coisa. Então, ó, o que é a caverna? A caverna é o mundo em que a gente vive. O que são as sombras das coisas que existem lá fora?
são as coisas materiais e sensoriais que a gente percebe do nosso mundo. Quem que é o prisioneiro que vai se soltar e sair da caverna? Sócrates. Quem não viu a aula aí de Sócrates, Sócrates ele é um marco histórico, e inclusive Platão é discípulo dele. Então ele é muito importante, ele é esse que se solta para a verdade. Então, ó, quem que é o prisioneiro que se solta? Filósofo. Ó, o que é a luz exterior? Essa luz do sol que faz as sombras, essa luz que faz as sombras. É a luz da verdade. Então, o que é o mundo exterior? O mundo das ideias verdadeiras e da verdadeira realidade. Pro próximo aqui, qual é o instrumento que liberta o filósofo e com o qual ele deseja libertar os outros prisioneiros? É a dialética platônica. Então, é o estudo, a educação platônica. O que é a visão do mundo real iluminado? A filosofia é essa visão do mundo real. Porque enquanto ele volta, os prisioneiros, eles vão zombar desse cara, vão zoar ele, tipo, cara, você não sabe o que é verdade, não. E vão matar esse que se soltou primeiro. Qual que é essa analogia que o Platão quis fazer na sua obra? A analogia sobre Sócrates, porque Sócrates, ele é morto, demonstrando seu conhecimento. Ele faz ali o método do diálogo, acaba sendo acusado, te injúria aos deuses e te corromper a juventude e termina morto. Então essa analogia seria sobre Sócrates. Então, por que imaginam que o mundo sensível é o mundo real e único e verdadeiro? Porque aquilo foi o que eles viram a vida inteira. Então, às vezes, a gente vai achar que nosso mundo sensível é o verdadeiro, quando na realidade ele é só uma cópia. Então, por isso que é importante que a dialética platônica nos liberte para a gente ter esse conhecimento. Então, gente, sobre Platão é isso. Repassar rapidinho com vocês. Ontologia platônica, divisão dos mundos. Mundo sensível, mundo inteligível. Teoria da reminiscência, que é reminiscência é o quê? Relembrar. Então, a gente nasce com a razão, com as ideias verdadeiras, e a filosofia vai ajudar a gente a relembrar. Então, a gente vai adquirir esse conhecimento com a educação, que é a dialética platônica. Ele é um filósofo inatista, porque a gente já nasce com essas ideias, vamos só relembrar. O corpo ou sentidos pertencem ao conhecimento sensível, que é o mundo sensível, alma ou razão ao conhecimento intelectivo, que é o mundo inteligível, metempsicose, múltiplos nascer e morrer. O filósofo ele tem que ser governante da cidade, por quê? Porque ele tem um maior senso de justiça, igualdade e a ideia do supremo bem. Ele bebeu menos do rio do esquecimento, então ele tem as ideias verdadeiras mais claras na sua mente. 3 partes da alma: alma de ouro, que é a alma racional, filósofo; alma de prata, irascível, guerreiros; alma de bronze, apetites, os trabalhadores, gente. Então é sobre isso de Platão. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, às vezes não ficou bem explicado, é só me avisar que eu tento esclarecer melhor para vocês, às vezes num outro vídeo. Então, como sempre, foi um prazer inenarrável dar essa aula para vocês. Uma honra muito grande que vocês me acompanhem aqui até o final. Um beijo imenso para vocês e bons estudos. Tchau!